O que é uma vacina, tá certo? Uma vacina é uma substância, tá? Que ela é aplicada dentro do seu corpo, tá certo? E essa aplicação vai causar uma estimulação do seu sistema imunológico, tá? Para poder você criar uma defesa sem que se pegue a infecção. O que é que aconteceu? A vacina foi uma tecnologia, né, criada que deu um salto na saúde da população, né? Então a gente tinha muitas doenças, né, infecciosas no passado e graças a Deus, né, hoje a gente não tem mais isso, né? Então há cerca de 50 anos atrás, né, existiam ainda muitas crianças que faleciam, né, por causa de infecções, né, principalmente diarreia, por exemplo, né? A gente tinha uma mortalidade muito grande de diarreia, né? E isso mudou bastante, né, com as vacinas, tá certo? A primeira vacina, só para vocês terem noção, ela foi criada na China, tá certo? Lá no século X, e eles pegavam a varíola, né, que era a doença que matava mais. A ferida da varíola, eles pegavam a casca da varíola, triturava, criava um pó e soprava o pó no rosto da pessoa. Então, acaba que hoje, né, a gente tem uma série de vacinas de vários formatos, né? Então a gente tem uma vacina que a gente chama que é feita com vírus atenuado. O que é isso? Eu pego o meu vírus, aí boto ele, enfraqueço ele, ele continua vivo, mas eu enfraqueço ele, né? E como ele é fraco, ele teoricamente não me causa doença. Ele só faz ativar meu sistema imune de defesa. Da mesma forma, eu posso ter meu vírus que está morto, né? E aí o meu corpo só reconhece esse vírus morto e produz alguma defesa para ele, certo? E eu posso ter uma vacina feita com DNA, né? Eu pego uma parte do DNA da minha bactéria, do meu vírus, tá certo? E aí eu vou e coloco, faço essa vacina para poder eu ter o meu sistema imune estimulado, né? Ou eu posso pegar de uma parte da minha bactéria ou do meu vírus, né? Então, ele como se fosse triturasse a bactéria, né? Pegasse um pedacinho dessa bactéria, da molécula dela, e faz a vacina. Então, existem vários formatos. Esses são os principais, mas existem vários outros. O que é que acontece, tá? Quando a gente tem algum acometimento autoimune, tá? O sistema, a doença autoimune, o acometimento autoimune, quando acontece, né, ele acaba alterando a função do meu sistema imune, entendeu? Então, o meu sistema imune, que antes tinha a minha função de defesa, né, hoje, quando eu tenho esse acometimento, ele, por causa dessa alteração, ele começa a se atacar. E no momento que ele começa a se atacar, é como se ele trocasse o trabalho dele, entendeu? Então, vamos dizer assim, eu tenho que carregar uma mesa, mas agora eu vou carregar a cadeira. Eu não tenho como carregar a cadeira e a mesa ao mesmo tempo. Ou eu carrego uma coisa, ou eu carrego outra. Então, no momento que eu tenho algum acometimento autoimune, né, que o meu sistema imune troca de função, né, ele parcialmente troca de função, eu fico um pouco mais acometido de ter infecções, certo? Por isso que é importante, quando a gente vai estar investigando esses diagnósticos, né, a gente poder checar o calendário de vacina, tá certo? E antes de qualquer tratamento, né, a gente poder vacinar, né, a todas aquelas vacinas que estão faltando. Porque por mais que existe alguma troca parcial de função do meu sistema imune aí, tá certo? O meu sistema imune ainda consegue produzir alguma coisa para que eu possa me defender. Então, uma coisa importante sempre antes de eu fazer os tratamentos, né, de algum acometimento autoimune, se possível, eu vacinar
tudo aquilo que está atrasado, né? Fazer essa atualização do meu calendário, do meu cartão vacinal, né? Para depois eu começar o tratamento. Uma coisa importante sempre antes de eu fazer os tratamentos, né? De algum acometimento autoimune, se possível, eu vacinar tudo aquilo que está atrasado, né? Fazer essa atualização do meu calendário, do meu cartão vacinal, né? Para depois eu começar o tratamento, né? Às vezes a gente não consegue fazer isso, porque tem que entrar rápido com a medicação, né? Mas quando possível, né, a gente é bom fazer isso, né? Principalmente com antecedência pelo menos de 30 dias, tá certo? Então 30 dias a gente vacina e depois começa a tratar, tá certo? Se não puder, pelo menos 15 dias também, né? Então é 15 ou 30 dias, de preferência 30 dias, se não 15 dias, ok? Quando a gente está com esses acometimentos autoimunes, tá? É porque a gente acaba utilizando algumas medicações que vão baixar a função do meu sistema imune. Então, se o meu acometimento, né, ele está causando uma grande inflamação no meu corpo, ou está causando uma grande produção de anticorpo, né, que era para me defender, mas na verdade está me atacando, né, as medicações que a gente utiliza vão fazer com que esse meu sistema ele possa se acalmar, né? Então a gente vai colocar ele para ficar mais calminho, né? Para tirar um pouco dessa agressividade dele, né? Qual é o problema disso, certo? O problema disso é porque às vezes, né, a gente acalma muito, né, esse sistema, né? E aí por causa de a gente deixar ela mais para baixo, né, também a gente cria um risco maior de infecção, tá? Então sempre a gente tem que ter cuidado com quadros infecciosos, né? Para poder a gente não tá deixando passar alguma coisa, tá certo? Tanto é que, dependendo da medicação que se está usando, se aquela criança ou adolescente, por algum motivo, ele está infectado, a gente tem que dar um tempo nessas medicações. Por quê? Porque quando a gente dá um tempo nessa medicação, a gente deixa com que o sistema imune consiga trabalhar melhor. E no momento que o sistema imune consegue trabalhar melhor, ele consegue depletar aquela infecção que ela teve, tá? Então, às vezes a gente tem que dar um tempinho na medicação para poder tratar a infecção, certo? E aí, logo que essa infecção é tratada, a gente volta para a medicação de novo, tá certo? Então, tem que tomar esses cuidados, né? E essas medicações de corticoide, né, elas acabam diminuindo a minha função também do sistema imune, né? Então, veja bem, certo? Por isso que não é bom a gente estar usando corticoide por muito tempo, né? Às vezes, né, a gente, quando está doente por algum motivo, sentindo alguma dor, a gente acaba, às vezes, usando medicações corticoides. Quais são as medicações corticoides, sabe? Prednisona, hidrocortisona, prednisolona, né? São várias dessas medicações que às vezes a gente tem. E veja bem, às vezes as pessoas pensam que os corticoides são medicações para dor, né? Para inflamação, anti-inflamatórios, né? Eu já vi gente que chegou para mim, não, doutor, eu estava usando uma medicação para dor, estava usando um anti-inflamatório. Qual era? Aí uma prednisona, né? Então, na verdade, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Para a gente não estar usando corticoides de maneira errada, tá? Isso quer dizer, então, sabe, que no momento que eu começo a usar corticoide, começo a usar um biológico ou alguma medicação imunossupressora, eu não vou mais poder vacinar? Sim, você vai poder vacinar. Você vai poder vacinar todas as vacinas? Não.
Você não vai poder vacinar todas as vacinas. Algumas vão poder, outras não vão poder. Certo? A resposta da, da pessoa que usa biológico quando toma a vacina é a mesma da pessoa que não toma? Não é. Tá? Infelizmente é um pouco menor. Tá certo? Mas mesmo assim continua sendo uma resposta adequada para poder proteger. Tá certo? Às vezes é necessário fazer um reforço, alguma coisa do tipo, dependendo, né? Mas a gente consegue vacinar na maioria das vezes, tá certo? Então vamos lá, exemplos de vacinas que eu não posso utilizar nesses pacientes em que a gente usa corticoide, imunossupressor ou medicação biológica, tá? São aquelas vacinas, né, que tem vírus vivo atenuado. Se lembra que eu falei que tinha um tipo de vacina em que a vacina ela pega o vírus, bota o vírus, enfraquece o vírus, deixa ele fraco, certo? E aí dá pra gente. Então, essas vacinas a gente não pode usar, porque como o meu sistema imune está mais para baixo, né, corre o risco de eu me infectar, entendeu? Então, nesse caso, eu não posso usar essas vacinas. Sabe? Que vacinas são essas que eu não posso utilizar? Então, vamos lá. BCG, né? Vacina para catapora, não pode, certo? Febre amarela, também não pode, tá certo? Cachumba, sarampo, rubéola, também não pode ser usado, tá? Então, geralmente, quando é necessário vacinar ou está no período de vacinação, certo? Eu sempre entrego um relatório para os meus pacientes, né, com a lista das vacinas que ele pode utilizar e com a lista das vacinas que ele não pode utilizar. Aí eu dou esse relatório, ele leva para o posto de saúde ou para a clínica de vacinação, tá? E aí lá a enfermeira olha, né, e aí vê quais são as vacinas que vão ser dadas, tá certo? Vacina para coronavírus, tá? Hoje, a gente tem 4 vacinas sendo estudadas aqui no Brasil. Existem muitas outras, né? Então, a gente tem mais de 30 vacinas sendo estudadas pelo mundo, né? Mas aqui no Brasil, a gente só está com 4 sendo estudadas, né? Participando de estudos para poderem ser liberadas aqui, tá certo? As vacinas são quais? Pfizer, né? Da AstraZeneca, né? Da Coronavac, né, que é a que está sendo tão badalada aí, falada nas notícias também, tá certo? E a da Janssen, tá? Uma notícia que para os meus pacientes, eu não sei se vai ser tão agradável, mas esses estudos, né, eles estão sendo feitos numa população acima de 18 anos, tá, gente? Então, muito provavelmente, né, as crianças e os adolescentes, eles não vão ser vacinados de cara, tá certo? A gente ainda não tem esse dado, a gente ainda não tem como saber se vai ser logo, né? Mas quando a gente não tem estudos ainda sendo feitos abaixo de 18 anos, existe uma grande probabilidade de eles ficarem para depois. Mas, né, uma das coisas que eu vou falar mais pra frente é que graças a Deus, né, abaixo de 18 anos, o risco de alguma coisa grave do coronavírus é muito pequeno, tá? Então, eu não tive nenhum paciente meu, né, eu não tive nenhum conhecimento de nenhuma criança, nenhum adolescente que acompanha comigo que teve algum quadro grave de Covid, tá? Graças a Deus, certo? Inclusive, né, existem vários estudos que estão atrás de saber se essas medicações que a gente utiliza, né, propiciam a um fator de proteção para essas crianças e esses adolescentes, tá? Mas a gente ainda não tem como ter uma certeza disso, tá certo? Então, vamos lá conversar sobre cada vacina, tá bom? A vacina da Pfizer,
né, que é aquela vacina que tem que ser guardada a menos 70 graus Celsius, né, 70 graus Celsius negativos, tá certo? É uma vacina, né, que ela é feita de RNA. O que é o RNA? É como se fosse o irmão do DNA. Então ele pega um pedacinho ali, né, do meu vírus, bota dentro da vacina e injeta no meu braço, né, e injeta em mim para poder eu produzir meu sistema de defesa, tá certo? Essa é uma tecnologia nova, né, que já vem estudada há muito tempo e que está sendo liberada, tá bom? Uh, e ela gera muito anticorpo. Então, por ser de RNA, ela acaba gerando um sistema de defesa muito maior, tá certo? Os estudos dela aqui no Brasil, elas foram feitos lá em São Paulo e na Bahia. Então, foram as regiões que foram feitas. E aí rolou muita polêmica, né, por causa que essa vacina tinha que ser armazenada a menos 70 graus, né? Mas o que é que acontece? Né? Eu entrei no site da Pfizer para poder ver como é que era essa questão de armazenamento. E aí o que é que ele diz? Né? A vacina conservada a 70 graus negativos, ela dura até 6 meses. Certo? Se a gente for deixar numa embalagem específica que eles fizeram, que vai deixar mais ou menos a menos 20 graus, né? Menos 30, ela dura 30 dias. Certo? E se a gente deixar na geladeira, né, no refrigerador comum, ela vai durar 5 dias. Mas tem que ter o local certo para cada um desses espaços, tá? Para guardar ela. É tanto que em alguns lugares, em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, infelizmente se perdeu vários lotes de vacina por mal condição de armazenamento, tá? Então, por mais que a gente tenha esse período de segurança de utilizar a vacina, tá certo? Acaba que a gente tem que ser muito criterioso para se utilizar e guardar essa vacina. Não se pode guardar de qualquer jeito, né? A gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente perde a vacina. Tá certo, gente? E ela vai ter um esquema vacinal de usar 2 doses. Então você vacina, né? 21 dias depois você toma a segunda dose. Tá certo? A Coronavac, tá? Que é a nossa vacina lá do Butantan. Ela é uma vacina feita por vírus inativado. Então eu pego meu vírus, mato ele, como se eu matasse esse vírus, eu pego esse vírus morto e introduzo no meu corpo, né, através da vacina para poder eu conseguir produzir meu sistema de meus anticorpos, tá? O armazenamento dessa vacina, ela já é ali em torno de 2 a 8 graus. E ela, nessa temperatura, ela pode durar até 3 anos, tá, gente? Então, é uma coisa boa, né? Porque você vai poder guardar bem melhor, né? Com bem mais facilidade, até em refrigeradores mais comuns, né? Que tenha sistema de regulação de temperatura adequado, tá certo? Da mesma forma, vão ser 2 doses, tá? Você faz uma dose e aí no caso da Coronavac, você vai repetir a dose com 14 dias, né? E não com 21 dias, tá certo? A Coronavac, ela mostrou, tá, uma eficácia geral de 50%, né? 50% e um pouquinho lá, tá? E aí foi onde teve muitas críticas, né? Se a gente tem uma vacina, né, que ela vai ser utilizada e num aspecto geral, né, ela diminui em 50% de chance de você pegar o vírus, eu acho uma coisa boa, tá? E se você pegar o vírus, né, a probabilidade é que você não se torne um caso grave. Então, explicando melhor essa questão da eficácia. Beleza, eu tomo a minha vacina, eu tenho 50% de chance ainda de ter o vírus. Mas se eu pegar o vírus, a minha chance de eu evoluir para um quadro grave, né, é praticamente zero. Né? A minha chance para eu ter um quadro moderado é praticamente zero. Entendeu?
Então, por mais que eu pegue o vírus em 50% da população que tomar, por mais que eu pegue o vírus, tá? Eu vou ter uns sintomas leves, tá? Eu não vou ter sintomas graves, tá? Então, você dizer que essa vacina é ruim, eu acho que é um excesso que está sendo feito, tá? Então, talvez na eficácia geral não foi, né, aquilo que a gente esperava, mas naquilo que a gente quer, que é evitar a morte, evitar a gravidade, evitar idas ao hospital e internações, ela foi eficaz, certo, gente? Então, eu acho que eu, sinceramente, fico feliz por ela, tá certo? A outra vacina que a gente está tendo e que também está em estágio mais avançado dentro do Brasil, junto com a Coronavac, é a vacina da Fiocruz, tá certo? Essa vacina da Fiocruz é uma vacina ali junto com a Universidade de Oxford, certo? E ela, o que é que ela vai fazer? Ela vai pegar uma parte do meu vírus, bota dentro de um outro vírus que não se multiplica, né? E me injeta em mim para poder produzir meu sistema de defesa, tá? A eficácia dessa vacina foi de 70%, a eficácia geral, tá certo? E ela também pode ser guardada em uma geladeira comum, né? Ali em torno de 2, 8 graus Celsius, tá? E também vai ter um esquema vacinal de 2 doses. E o que é esse esquema vacinal dela? A diferença de um dia para o outro ainda não foi bem determinada, mas ela diz que a gente pode usar a primeira dose, tá? E a gente ainda pode usar a segunda dose em até 3 meses da primeira. Então a gente tem um tempo bom para poder utilizar a segunda dose, né? Diferente das outras, que usou a primeira dose, com 14 dias já tem que usar, ou com 21 dias, né? Essa ela dá um tempo maior, né? Você pode usar a dose até 3 meses, tá? E aí, a da Janssen, né, é a que a menos a gente tem dados aqui no Brasil, né, que os estudos ainda estão bem mais atrás em comparação às outras. Então, das 4 vacinas, né, a gente tem 2 em estágios mais avançados, que é a da Fiocruz, né, que é junto com Oxford, e a da Coronavac, né, que é a do Butantan, tá certo? Então, elas que são as 2 mais avançadas. A Pfizer, né, que também parecia ser algo muito bom, né, de vir, parece que ela vai demorar um pouquinho, até por alguns processos burocráticos que estão sendo necessários. E a Janssen está com os estudos ainda um pouco mais para trás, tá certo? Então vamos lá. A Coronavac e do Butantan e a Fiocruz, né? Quando foi agora sexta-feira passada, eles entraram com um pedido emergencial de uso da vacina. Sabe, o que é esse pedido emergencial de uso da vacina? Então, quando os meus estudos já estão terminados e a vacina está aprovada, certo? O que é que acontece? Né? Eu posso pedir uso emergencial, né? Antes de eu ter o registro da medicação. Só que esse uso emergencial, ele vai ser feito somente para as populações de alto risco, né? Então, muito provavelmente vão ser idosos, pessoas com patologias crônicas, né? Os profissionais de saúde, né, que ficam na linha de frente. Então, eles vão fazer esse uso inicialmente, né? Aí eles pedem esse pedido emergencial. Primeira recomendação, certo? A decisão de tomar a vacina, né, deve ser feita entre você, né, e o seu reumatologista, tá? Essa é a primeira recomendação. Converse com o seu reumatologista para poder falar sobre a vacina, para poder ele ver se você está em um momento bom de tomar a vacina, né? Como a gente falou, né, dependendo de como está, né, o seu acometimento autoimune, se está muito ativo, ou se você está usando muitas medicações naquele momento, talvez não seja o momento ideal de você tomar a vacina, tá certo? Então converse com o seu médico, com o seu reumatologista para poder vocês verem, não, está liberado para vacina ou não,
Essa liberação, ela é feita individualmente, tá? Então, não tem como a gente dizer assim, ó, todo mundo vai tomar, todo mundo que tem acometimento reumatológico está liberado para tomar. Infelizmente não tem, porque cada indivíduo é único, tá? Cada indivíduo usa uma medicação específica, cada indivíduo está em uma fase específica da vida, né, e do acometimento. Então, essa decisão é individualizada dentro de uma conversa. Esse é o momento ideal de vacinar, tá? Então, se a gente tivesse que escolher um momento ideal de se vacinar, ia ser no momento em que a criança e o adolescente estão em remissão do acometimento reumatológico ou a doença está totalmente estabilizada, tá certo? Sem a gente estar se preocupando, sem grandes variações, tá? Então esse é o momento que a gente tem para poder vacinar, tá ok? Vou vacinar, suspendo a medicação? Não, você não vai suspender a medicação, tá certo? A gente não deve suspender medicação imunossupressora para poder fazer as vacinas, tá certo? Então, muito cuidado com isso. Todas as vacinas podem ser utilizadas nesses pacientes com acometimento reumatológico? Sim, qualquer uma dessas 4 vacinas vai poder ser utilizada, né? Porque ela não tem vírus vivo. Quando elas forem liberadas, você vai poder utilizar qualquer uma dessas 4 vacinas, ok? Qual é a melhor vacina para ser utilizada? A melhor vacina para ser utilizada vai ser a vacina que está aí na sua cidade. Então, aqui tem, é a melhor. Tá bom, gente? Paciente reumatológico precisa de segunda dose? Sim, certo? Então, todo paciente reumatológico precisa de segunda dose. Tá certo? Então, você vai fazer a primeira dose, vai fazer a segunda dose. Crianças, né, adolescentes, adultos com acometimento reumatológico, eles podem usar qualquer uma das 4 vacinas, tá? A vacina que tiver na sua cidade, você vai poder utilizar sem problema nenhum, tá certo? E você vai fazer o esquema de 2 doses, né? Não é para parar medicação de jeito nenhum quando for utilizar a vacina, porque você corre o risco de piorar, tá bom? Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter.